Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Filipe Luís é culpado pelos gols perdidos pelo Flamengo? Vamos falar sobre isso. Antes, deixar um like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o Flash Score, aplicativo que eu utilizo para estatísticas, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular também. Eu baixei de graça, você baixa de graça, eu uso de graça, você usa de graça também. É muito fácil, muito simples. Clica no primeiro comentário, ele vai te levar para sua loja de aplicativos, você clica, faz o download, começa a usar sem nenhum mistério e sem nenhuma cobrança. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda-feira, depois de ver a repercussão do empate em 0-0 do Flamengo com o Vasco no sábado. Foi o segundo jogo da rodada, né? E era um jogo que colocava o Flamengo em condição até de cair da primeira para a terceira posição na tabela. Acabou que ele ficou na segunda posição porque o Palmeiras venceu o Fortaleza por 2-1, assumiu a liderança do campeonato, mas o Fluminense, que poderia passar o Flamengo também, se tivesse vencido o Vitória, acabou ficando no 1-1 e assim o Flamengo ficou em segundo, Palmeiras em primeiro com 13 pontos, o Flamengo em segundo com 11, o Fluminense em terceiro com 10. Esse é o início desse Campeonato Brasileiro, quinta rodada, muita coisa para rolar e tudo mais. E aí depois, olhando a repercussão desse empate, inclusive eu estava ao vivo lá no Prorrogação, lá na TNT Esportes, então não acompanhei a repercussão logo depois do jogo, né? Eu estava fazendo uma repercussão lá no Prorrogação, lá no YouTube da TNT Esportes. E aí depois, vendo a repercussão, vendo muitas mensagens que eu recebi, muita gente me mandou mensagem mesmo no direct do Instagram, algumas mensagens no Twitter, e eu vi o nível de críticas ao Filipe Luís nesse empate em 0-0. E aí eu achei interessante fazer esse vídeo aqui. Primeiro, o Filipe Luís pode, primeiro ponto que eu queria falar aqui, o Filipe Luís pode e deve ser criticado, e devem ser apontados erros do Filipe Luís. Inclusive, o Filipe Luís, nos dois jogos que ele perdeu enquanto técnico do profissional do Flamengo, ele perde para o Fluminense 2-0 no Brasileirão passado e perde para o Central Córdoba 2 semanas atrás pela Libertadores. Nesses dois jogos que ele perde, o Filipe Luís erra bastante nas substituições, nas mudanças, no Fla-Flu lá, ele faz trocas que não precisava e não tira jogadores que precisavam, e no jogo contra o Central Córdoba ele desorganiza o time de uma maneira incrível, o próprio até admitiu isso depois. Ele desorganiza o time de uma maneira desnecessária e acaba que o Flamengo não consegue empatar, embora tenha tido muito volume lá. Então assim, não tem nenhum problema em criticar o Filipe Luís e criticar qualquer um. Não produziu do jeito que eu imagino que seja, que eu entendo como possível ou satisfatório, eu critico. Lógico, sempre mantendo respeito, sem personalizar nada, mas eu não tenho nenhum problema. Agora, tem um ponto. O Filipe Luís, ele é um técnico que ele não tem 50 jogos como técnico profissional. Um técnico nessa situação, ele vai errar. O erro faz parte do risco quando o Flamengo decidiu efetivar o Filipe Luís como seu treinador na antiga diretoria e quando o Flamengo decidiu manter o Filipe Luís na atual diretoria. Reparem que houve uma troca de diretoria no fim de dezembro para cá. Quando há uma troca de diretoria, seria uma prerrogativa totalmente compreensível se a diretoria do BAP, do Boto e tudo mais quisesse trocar o Filipe Luís. Porque o cargo de técnico num clube de futebol, e num clube de futebol como o Flamengo, é um cargo de confiança. Então faria todo sentido se o BAP, na hora que chegou lá e falou assim, vou assumir o departamento de futebol, parará, e dizer, eu vou trocar, Felipe, obrigado pelo título da Copa do Brasil, foi muito legal, mas eu penso que o treinador tem outro. Então, isso poderia ter acontecido, e daqui eu não teria nenhum tipo de questionamento sobre isso. Inclusive, só para dar um exemplo,
quando o Textor comprou o Botafogo e decidiu, alguns dias depois de comprar o departamento de futebol, de demitir o Anderson Moreira, pega o vídeo que eu fiz aqui dizendo era uma prerrogativa válida do Textor na ocasião, comprar o departamento de futebol do clube do Botafogo e botar no cargo de treinador um técnico da confiança dele, já que o anterior era da outra direção. Então, se o BAP tinha essa prerrogativa, o Boto também. E eles decidiram, fazendo, segundo os próprios, uma análise criteriosa, manter o Felipe Luiz. Então, quando você decide manter o Felipe Luiz, um técnico que não tem 50 jogos como treinador profissional, está previsto e faz parte do risco ele errar, porque o Felipe Luiz é um técnico em aprendizado, queira você ou não. O Felipe Luiz é um técnico em aprendizado. Ponto. Ah, mas é que ele treinou no Sub-17, Sub-20, é outra realidade. O Felipe Luiz é um técnico de aprendizado. E técnico de aprendizado, ele vai errar. E quando errar, não tem nenhum problema em criticar. Por exemplo, eu acho que é um erro do Felipe Luiz, neste momento, insistir com o Michael. Acho que é um erro. Por mais que o Michael tenha uma capacidade incrível de recompor, de ajudar, de fechar ali o lado esquerdo, ainda mais sem o Alexandro, né? O Alexandro tá machucado de novo, então com Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas é um lateral muito melhor atacando do que defendendo, então você tem ali, eu entendo. Mas, em termos de produção, o Cebolinha, para mim, é muito mais jogador do que o Michael, e o Michael, acho que, no geral, não vive uma grande fase, uma boa fase, muito pelo contrário. Então, acho que é uma decisão que eu não concordo. Dar minutos como titular para o Michael, enquanto o Cebolinha vem do banco, considerando que ambos estejam aptos, né? Os dois já tiveram questões físicas nesse ano. Mas, ok, essa é a minha impressão. O Felipe Luiz, que é quem manda e que conhece muito mais de futebol do que eu e do que você que está vendo aí também, ele pensa diferente. Ok, não tem problema nenhum, não é motivo para criminalizar, não é motivo para você deixar de criticar. Então, eu acho que é um erro. Esse é um ponto aí, tá? Agora, quererem cobrar o Felipe Luiz pelo número de oportunidades que o Flamengo gera e não converte, aí eu tenho muita dificuldade de entender isso. Gente, o Felipe Luiz, ele não chuta gol. O Felipe Luiz tem 2 anos já, desde que ele se aposenta, no fim de 2023, que ele não chuta uma bola gol, que ele não finaliza uma bola gol. Então você querer cobrar do Felipe Luiz o fato do Flamengo desperdiçar muitas oportunidades, isso eu não consigo entender. Eu não consigo achar razoável isso. Porque o Felipe Luiz, ele não chuta gol. Não sei se eu estou te surpreendendo com isso. O Felipe Luiz não finaliza. O Felipe Luiz não arrisca para fazer gol. O Felipe Luiz tem que gerar elementos, gerar situações para que o time do Flamengo possa ter oportunidade de finalizar ou de gerar gol. E nisso, o Felipe Luiz tem sido muito competente. Inclusive nos jogos em que ele não vai tão bem. No jogo contra o Central Córdoba, eu tô aqui, tudo isso que eu vou botar aqui, eu peguei lá no Flash Score, tá? Flash Score, de graça no seu celular, só clicar, baixar, fazer o download e começar a usar. Tudo isso eu peguei de graça lá no Flash Score, primeiro comentário fixado no vídeo. Derrota para o Central Córdoba, 19 finalizações, 6 finalizações no gol. Fez um gol, numa cobrança de falta. Isso está na conta do Felipe Luiz? Não. Vamos lá, jogo seguinte, Flamengo e Grêmio. 2-0 em Porto Alegre. Nesse jogo, o Flamengo finalizou pouco até. O Flamengo finalizou 8 vezes. O Grêmio finalizou 10. O Flamengo finalizou 8. Dessas 8, 4 foram no gol. 2 entraram. Flamengo e Juventude. O jogo anterior ao empate contra o Vasco. Flamengo e Juventude. O Flamengo finalizou 19 bolas pro gol, contra o gol do Juventude. 9 delas foram no gol. 6 entraram. Dessas 9 finalizações na meta, 7 vieram, quer dizer, não necessariamente, né? Das 19 finalizações, 7 vieram em chances claras. Chances que o Flash Score considerou como uma chance clara de gol, uma grande chance de gol. 19. Contra o Vasco, chegando finalmente ao jogo contra o Vasco.
O Flamengo contra o Vasco finalizou 17 vezes, 7 no gol, 7 foram na moldura, as 7 foram defendidas pelo Léo Jardim, melhor figura em campo. E das 17 finalizações, 5 foram chances claras de gol. Ou seja, foram jogadas que você construiu uma chance muito clara e não aproveitou. Você ter esse ritual aqui, você ter esses números e você botar isso na conta do Filipe Luís, o trabalho do Filipe Luís, ele está fazendo. O Flamengo, nos últimos 4 jogos, 2 vitórias que são ótimos resultados e 2 resultados que não são bons. O empate contra o Vasco, ainda que seja um clássico e tudo, acho que na ótica do Flamengo não é um bom resultado. E a derrota para o Central Córdoba, então, e dentro do Maracanã menos ainda. Na ótica disso, do trabalho do Filipe Luís, ele fez o trabalho dele. Se os jogadores que estão dentro do campo para finalizar não conseguem finalizar, ou não finalizam bem, ou não finalizam a ponto de tirar do goleiro, ou se o goleiro está numa tarde inspiradíssima, como foi o caso do Léo Jardim, isso não está na conta do Filipe Luís. O Filipe Luís não chuta a gol desde 2023. Ele não chuta uma bola a gol. Nem era muito a dele, né? Apesar dele ter feito alguns gols aí pelo time do Flamengo, nem era muito a dele. Mas agora o Filipe Luís não chuta a gol. Então você cobrar dele, eu acho bem desproporcional. E aí a gente cai num outro ponto, que é o Filipe Luís, na entrevista coletiva, vi muita gente falando isso, vi muita gente que me mandou mensagem disso. O Filipe Luís na coletiva elogia demais. Nos 2 jogos que o Flamengo empatou nesse campeonato, contra o Internacional na primeira rodada, 1-1 no Maracanã, e contra o Vasco 0-0 no Maracanã, o Filipe Luís elogiou o ataque do Flamengo. Elogiou a produção ofensiva do Flamengo. Eu acho que deveria ser elogiado mesmo, dentro desse prisma que eu falei. No jogo contra o Internacional, também. No jogo contra o Internacional, o Flamengo também finalizou 19 vezes. 5 no gol, 4 chances claras. Ele fez a parte dele. Enquanto treinador, o que ele busca enquanto treinador, ele entregou. Se os jogadores não conseguem botar a bola naquela moldura ali que tem lá para fazer o gol, não está na conta dele. Então, acho que não tem nenhum problema ele elogiar o Flamengo em 2 empates, 1-1 contra o Inter e o 0-0 contra o Vasco. E aí, muita gente falando, ele tem que cobrar que os jogadores finalizem melhor. Aí eu concordo que ele tem que cobrar. Aí fica aquela questão, ele faz essa cobrança sim ou não? A gente não sabe. A gente não vê mais treino. Ninguém mais vê treino. Então a gente não sabe se ele está cobrando. Ele pode fazer essa cobrança da porta do vestiário para dentro. Alguém tem informação de dizer, Filipe Luís é parceiraço, não cobra ninguém do jeito que tá? Eu não tenho essa informação. Alguém tem essa informação? Alguém que crava dizendo assim, Filipe Luís não cobra ninguém? Eu não tenho. O fato dele não cobrar na entrevista coletiva, o fato dele não falar isso na entrevista coletiva, não quer dizer que ele não cobre. Pode ser que ele cobre internamente. Eu acho legal pra caramba ele cobrar na entrevista coletiva? Acho. Eu, como jornalista, acho maravilhoso que ele vá lá e fale, esses gols perdidos são uma vergonha, esses gols perdidos não existem, jogadores que ganham 1 milhão por mês não podem perder esses gols. Seria ótimo que ele fizesse isso. No meu papel como jornalista, seria ótimo. Eu adoraria. Teria coisa para repercutir aqui, mas isso é inteligente do ponto de vista de um gestor? É um bom tema. Você acha isso inteligente? Um gestor chegar e falar assim, vergonhoso, não consegui fazer um gol no Léo Jardim hoje. Que é o que uma galera aí quer, né? Ele chegasse e falava, quer saber? Tô puto da vida, porque é uma vergonha, tô me sentindo envergonhado, chutar 19 vezes e não fazer um gol em cima de um time como o Vasco. Jogadores, vão ficar de castigo, vou pedir punição, vou pedir 15% de multa para todo mundo porque não acertam a bola no gol. Vocês acham isso? Eu ia achar maneiro ele fazer isso. Ia achar maneiro. Mas você acha isso inteligente? Pensa um pouquinho. Você é gestor. Você ia achar isso inteligente? Então, assim, acho que todo mundo deve ser cobrado.
Eu devo ser cobrado aqui várias vezes, vocês mandam mensagem aqui nos comentários, me esculhambando, falando que eu errei e tudo mais, ok. Se ninguém me xingar, se ninguém me chamar disso, daquilo, se fizer a crítica ao que eu falei de errado, é do jogo, todos nós estamos aqui para sermos cobrados, para sermos elogiados. Agora, precisa ter um entendimentozinho de contexto para cobrar, né? Ninguém aqui, até onde eu sei, ninguém tem informação de que o Filipe Luís não cobra. Não é, inclusive, a impressão que eu tenho. Eu acho, inclusive, que o Filipe Luís no dia deve ser chato pra cacete. Do jeito que ele é obcecado, do jeito que ele é... Eu acho que ele deve ser chato pra cacete. No treino, na concentração, em ver vídeo. Eu acho. Mas não tenho informação de que ele não cobra. Agora, você querer que ele fosse pra entrevista dizer isso? Tô envergonhado com os gols perdidos? O ponto é, o trabalho dele, ele está fazendo, ele está propiciando o Flamengo gerar várias oportunidades ao longo do jogo. E aí a gente, para fechar o vídeo, a gente entra numa questão aqui digamos, DNA. Acho que DNA é uma boa palavra. A torcida do Flamengo, via de regra, ela tem um ponto particular que não é só o jeito que ganha, não é só ganhar ou não, é o jeito que ganha também. Não à toa, nos últimos dois trabalhos aí que começaram ou não, mas os últimos dois trabalhos maiores antes do Filipe Luís, o trabalho do Tite e o trabalho do Sampaoli, havia muita cobrança, mesmo quando eles ainda estavam vivos nas três competições, havia muita cobrança sobre forma, sobre o jeito que o time estava ganhando. Por exemplo, cansei de falar, tem vídeo aqui, é só você procurar aí no arquivo que você vê. O Sampaoli teve uma época ali que ele ficou 14 jogos sem vencer. Perdeu, 14 jogos sem perder. Nesses 14, tomando 36 finalizações do Grêmio, tomando 33 finalizações dos outros, tomando apavoro dentro do Maracanã. E aí você via muito torcedor do Flamengo reclamando. O Tite, a forma como o Flamengo jogava, sem nenhuma capacidade de gerar jogo, dependendo exclusivamente do Pedro se virar na frente. Cansei de falar isso aqui nos vídeos e muito torcedor do Flamengo reclamando. Então você tinha essa reclamação mesmo com o Flamengo vivo nas três competições. Porque o Sampaoli chegou até a altura ali das quartas da Libertadores vivo nas três competições. Estava vivo na Copa do Brasil, onde o Flamengo chegou, foi vice-campeão para o São Paulo com o Sampaoli, estava brigando ali pelo título brasileiro, olhando ali para ganhar um jogo para tentar encostar, e estava vivo na Libertadores. Ano passado com o Tite, a mesma coisa. O Flamengo ali no miolo estava querendo dar uma sequência para encostar no brasileiro, estava vivo na Copa do Brasil, competição que acabou ganhando já sob o comando do Filipe Luís na semifinal e na final, e estava vivo na Libertadores até cair sem fazer um gol no time bem modesto do ponto de vista de poderio do Peñarol. E tinha muita gente reclamando. Agora é exatamente assim, há um contraste nisso e até uma certa incoerência, porque bola o Flamengo tem jogado. Apesar de ter perdido para o Central Córdoba, que desses jogos aí o segundo tempo é bem ruim, o primeiro não é. Primeiro o Flamengo tem antes de tomar 1-0, numa besteira do Léo Pereira, antes de tomar 1-0, o Flamengo teve duas boas, ótimas chances de gol e não fez. Então assim, agora isso daí para mim é uma certa incoerência, porque pelos números mostrados aqui o Flamengo está produzindo e o problema do Flamengo é finalizar essas oportunidades. Contra o Grêmio foi super eficiente, finalizou 8 vezes, fez 2 gols, sendo que dessas 8, 4 foram no gol, 50% das bolas que foram na direção do gol entraram, e contra o Juventude foi um desvio completo do que vem sendo esse Flamengo no ano, na conversão de finalizações tentadas com finalizações concluídas, né? O Flamengo fez 6-0 no Juventude. Então assim, tá muito claro para mim que chega a ser um pouco aqui incompreensível você reclamar da forma do Flamengo. Você pode até reclamar dos resultados, que tinha que ter vencido o Central Córdoba, tinha que ter vencido o Vasco, ok. Mas do ponto de vista de forma, de como chegar, o Flamengo tem
funcionado muito bem, ainda mais considerando essa exigência do torcedor médio do Flamengo. É isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, Felipe Luiz não chuta gol. Desde há 2 anos o Flamengo não chuta gol. O Felipe Luiz não chuta gol. E a gente queria pontuar isso, queria deixar isso claro aqui. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está aqui para você baixar o app do Flash Score. Você viu quanta coisa eu uso aqui do Flash Score? Tudo isso de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.